Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce e eu sou orientadora do culto infantil na comunidade de Bom Jardim. Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Essa história se chama Tempo de Esperar e ela é baseada no livro de Samuel, do capítulos 8 a 10 e também no capítulo 15. Essa história fala sobre um moço, esse moço aqui, um moço muito bonito, muito formoso. Seu nome era Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Ele era de uma família muito rica, de muitas posses. E certo dia, seu pai chegou para ele e disse: Saul, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você busque as nossas jumentinhas. Elas fugiram todas, nenhuma voltou para casa, não encontro nenhuma. E eu preciso que você saia para procurar. Então, Saul pegou alguns servos e saiu para procurar as jumentinhas. Olhou para cá, procurou por todos os lugares, subiu um monte, desceu um monte. E ele não encontrou nenhuma. Então, Saul começou a ficar preocupado, já estava começando a escurecer e ele não tinha encontrado as jumentinhas. Como é que eu vou chegar em casa sem as jumentinhas? Meu pai vai ficar chateado. Ele só me deu uma ordem, eu não consegui resolver o problema dele. Então, foi nesse momento que apareceu no caminho de Saul o profeta Samuel. O profeta Samuel disse para ele: Nossa, que moço bonito, você que é Saul? Ele disse: Sim, sou eu mesmo. Eu tenho uma mensagem de Deus para você, uma mensagem muito importante. Deus disse: você, Saul, se tornará rei de Israel. Nossa, mas eu, rei de Israel? Minha nossa, eu não mereço tanto. Deus disse que você se tornará rei de Israel com uma condição. Você deve obedecer tudo o que Deus te disser. Se você ouvir a palavra de Deus e seguir pelo caminho dele, o seu reino prosperará. E também o seu reinado será muito bom. E também dos reis que te sucederão, será tudo muito bom. Mas você não deve esquecer que você deve obediência a Deus. Essa é a única condição para que você se torne rei. Entendeu? Sim, eu entendi. Eu sempre seguirei as palavras de Deus. E então, Saul foi ungido rei. Sabe como eles ungiam os reis? Eles pegavam azeite, jogavam azeite na cabeça e eles eram ungido rei. Então, Saul foi ungido rei. E certo tempo depois, quando Saul já era rei, Samuel retornou. Olá, Saul, tudo bem, meu rei? Eu tenho outra mensagem de Deus para você. Deus tem uma ordem para você. Ele quer que você vá até o Monte Gilgal com todos os seus soldados, com todo o seu exército, para oferecer um sacrifício a Deus. Você deve esperar, mas não é tão simples assim. Você deve esperar no Monte Gilgal por 7 dias, só então eu vou aparecer. E sou eu que farei esse sacrifício, eu que vou oferecer sacrifício a Deus. Mas eu preciso que você ouça a palavra de Deus e obedeça a ordem dele, ao que ele está te pedindo. Você precisa esperar por 7 dias. E foi embora. Então, Saul pegou o seu exército e foi para o Monte Gilgal. Eles estavam lá, esperando. Começaram a ficar agoniados já de tanto esperar. Alguns soldados começaram a ficar com medo, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Então, um soldado chegou para Saul e disse: Desculpa, meu rei, mas nós já estamos cansados, nós estamos com fome, nós estamos com sono, a gente não aguenta mais ficar aqui, a gente tem medo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou indo embora, eu não vou mais ficar aqui. E então todos, pouco a pouco, foram abandonando Saul. E Saul começou a ficar agitado. Ele estava sozinho, com medo, cansado de esperar, e Samuel não aparecia. Vocês lembram quantos dias Samuel disse que ele teria que esperar? Isso, 7 dias. Mas Saul não aguentou esperar tantos dias. Ele estava com medo, ele queria voltar para casa, ele estava sozinho, os soldados todos tinham deixado ele sozinho, foram todos embora. Então, Saul foi ele mesmo e ofereceu sacrifício a Deus. Então, no 7º dia,
como era combinado, Samuel retornou. Samuel olhou. Meu Deus, o que aconteceu? Saul, o que foi isso? O que vocês fizeram? Cadê seus soldados? Onde estão todos? Então, Saul disse, olha, eles estavam todos cansados, eles estavam com medo, eles foram embora e eu fiquei aqui sozinho. Eu não sabia o que fazer, você demorou demais para voltar. Sim, mas o que você fez? Eu disse que eu retornaria no 7º dia. Ai, mas a gente não aguentou esperar e eu mesmo ofereci sacrifício a Deus. O que Saul fez? Ele desobedeceu a ordem de Deus, ele não ouviu a palavra de Deus. Então, Samuel disse para ele, sinto muito, mas seu reinado acabou. Chegará outro rei depois de você, porque você não obedeceu, você não soube esperar, você não obedeceu a palavra de Deus. E as consequências serão muito duras. Por muitos reis que te sucederão, o reinado não prosperará e acontecerão coisas muito ruins. E então, fica um mandamento para a gente, fica um aprendizado. O que Saul fez? Saul desobedeceu a palavra de Deus. Ele não quis esperar, ele não teve paciência para esperar os 7 dias e desobedeceu a palavra de Deus. E o que Deus quer para nós, ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo, conforme o tempo de Deus. Você precisa ter paciência para esperar, porque tem tempo para plantar, tempo para colher, tudo na vida tem o seu tempo. E nós estamos passando por um momento muito difícil. Com essa epidemia do coronavírus, nós temos que ter muita paciência e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ser diferentes de Saul. Nós temos que saber que nós não podemos nos encontrar no culto infantil, nós não podemos sair para brincar, não podemos ir para a escola, mas, conforme for a vontade de Deus, logo tudo isso vai passar. Então, nós vamos poder nos reencontrar de novo. Nós também temos que obedecer o pai, a mãe, a palavra de Deus, que é o mais importante. Quando voltarmos para a escola, também temos que obedecer a professora, porque todas essas pessoas só querem o nosso bem. Então, fica um mandamento, fica um ensinamento de Deus para nós. Nós devemos ter paciência e ouvir a palavra de Deus. Deixo aqui um forte abraço para todos vocês, que eu estou com muita saudade.